episódio bíblico nos parece mais estranho do que este episódio da morte de João Batista. Não é verdade? Existem muitos fatos narrados nas Escrituras Sagradas que nos causam surpresa, incompreensão e questionamentos, e nós ficamos pensando: meu Deus, por que será que o Senhor permitiu isso acontecer? É tão bom quando nós lemos sobre conquistas e sobre grandes vitórias e sobre muralhas desabando e sobre mar se abrindo e sobre os inimigos caindo por terra. Isso nos motiva, isso nos impulsiona, isso parece gerar uma fé ainda maior em nosso coração. E às vezes nós lemos alguns textos que parecem ter o efeito contrário. E que a grande verdade é que nós não gostamos nem de ler essas coisas, nós passamos rapidinho por elas, não gostamos de nos deter nisso, porque nós não conseguimos entender algo que, na verdade, aos nossos olhos, significa uma derrota, significa uma vergonha, significa um fracasso. E nós não conseguimos associar de forma alguma esta ideia e estes conceitos à presença de Deus em nossas vidas. Com Ele ao nosso lado, nós temos que saltar as muralhas e temos que destruir os exércitos. E isso é bíblico, isso são palavras do rei Davi. Mas sabe, a Bíblia Sagrada, ela não se resume a meia dúzia de versículos, ou a textos isolados, ou a algum salmo de tua preferência ou de minha preferência. A Bíblia Sagrada, ela é tudo que ela é. Não podemos tirar, não podemos enxertar. Aliás, em Apocalipse está revelado que maldito é aquele que o faz, que retira dessa palavra qualquer revelação e que acrescenta a ela qualquer espécie de opinião própria e conceitos próprios. Portanto, ela é o que ela é, e Deus faz o que Ele faz e realizou o que Ele realizou. E se nós tivermos humildade suficiente, juízo em nossa cabeça, nós vamos nos humilhar na presença de Deus e vamos clamar a Ele por sabedoria, porque esta palavra diz isso: aquele que necessitar de sabedoria, peça a Deus, que Ele te dará. Nós não podemos nos tornar homens inconsequentes, infantis, que selecionam apenas alguns textos específicos na Bíblia para trazermos palestras motivacionais. Não é essa a função de um profeta de Deus. A função de um profeta de Deus é pregar a verdade. E se estes textos estão narrados nas Escrituras Sagradas, eles expressam uma verdade deste Deus. Eles expressam uma verdade do relacionamento, da conduta deste Deus com
com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Elias, com João Batista, com Estevão, com Paulo, com Silas, com Pedro, com todos nós. E nós não podemos tirar, subtrair, arrancar a importância e o valor dessas coisas, porque elas nos são incômodas. Porque pregar sobre essas coisas não motiva ninguém a esvaziar a sua carteira no altar. Porque a grande verdade é que as pessoas, elas precisam ouvir a verdade para terem alicerce na vida espiritual. Elas precisam ouvir a verdade, como Paulo disse, elas precisam de alimento sólido, que lhes faça crescer. Porque elas irão enfrentar situações na vida semelhantes às que enfrentaram esses homens. Porque o Deus é o mesmo. E eu digo mais, esta Bíblia a qual nos referimos afirma que este Deus, nele não há mudança alguma e nenhuma espécie de sombra de variação. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra, a Bíblia Sagrada, o define, mostra como ele age, mostra como é sua personalidade, sua direção, sua vontade. Mutilar isso, meu irmão, por mais que você possa se dizer bem intencionado e bem intencionada, mutilar essas revelações de alguma forma, arrancar esses textos sagrados, não refletir sobre isso, não pregar sobre isso, é tirar de você próprio e é tirar das pessoas que estão ao seu redor o direito da verdade. E em não ter essa verdade em sua bagagem, muitas pessoas vão desfalecer. Muitas pessoas abandonam a fé. Muitas pessoas simplesmente morrem espiritualmente, porque elas não conseguem compreender. História de João Batista, o que dizer dele? O que podemos falar sobre João Batista? Talvez a melhor qualificação para este homem seja que o próprio mestre deu a ele. Portanto, não estamos falando de um qualquer. Jesus disse que dos nascido de mulher, nenhum outro homem foi maior do que João Batista. Não houve profeta como ele, que veio abrir o caminho para o Cordeiro de Deus. Nasceu para isso, desde o ventre de sua mãe, preparado com esse objetivo, pregando a verdade, abrindo os olhos das pessoas para a verdade, denunciando de forma clara o pecado do rei em suas urgias, sem temer pela própria vida.
E quando nós vemos esse homem ser preso, nós pensamos: por quê? Nós sabemos que para Deus não há nada impossível e operando Ele ninguém impedirá. Por que Deus não o protegeu? Por que Deus não deu a ele livramento? É um profeta, é um homem consagrado, é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem que se desvia do mal. Não apenas ele foi encarcerado, houve uma festa no palácio do rei Herodes, e no meio de toda aquela orgia, e bebida, e comida, e danças, o rei pediu que uma moça dançasse para ele. Mas ela se negava a isso. E ele dizia em sua embriaguez: eu estou disposto a te dar o que você quiser, para que você dance para mim. Então, esta moça chamada Salomé disse ao rei que ela iria dançar em troca de um favor. O rei havia oferecido a ela até a metade de seu reino. Ela poderia pedir ouro, prata, ela poderia pedir muitas coisas. Quantas coisas de valor: imóveis, terrenos, fazendas, ouro. Quantas coisas de valor. Mas sabe, eu não tenho dúvida alguma de que esta tal Salomé, ela foi impulsionada pelo próprio Satanás a fazer um pedido. Algo que tinha um valor muito maior, mas não para aquela moça ou para a mãe dela, ou para qualquer outra pessoa de sua família, porque ela poderia pedir ouro, prata, fazendas e tantas coisas e tantos bens. Mas era algo que tinha a maior importância para o espírito que a impulsionava, para o diabo, o príncipe desse mundo, Deus desse século. E ela disse: dá-me a cabeça de João Batista num prato. O rei, ele temia a João Batista, embora João Batista o acusasse de suas iniquidades e de seus pecados, e declarava essas coisas perante toda a multidão. Esse homem, ele tinha temor e ele respeitava João Batista, porque ele sabia que se tratava de um profeta de Deus de verdade, um homem de Deus de verdade. Por isso ele apenas o prendeu e não o mandou matar. Mas agora, diante desta situação, e com a sua palavra empenhada,
que daria àquela moça o que ela pedisse. Ele manda um soldado entrar no cárcere e com uma espada decepar a cabeça de João Batista e trazer a cabeça dele num prato e entregar aquela moça. Agora veja isso. Veja isso. E nós pensamos, por que Deus permite tal coisa? Não conseguimos enxergar significado, sentido em uma morte tão trágica. De um homem de Deus, de um profeta verdadeiro, consagrado desde o ventre de sua mãe. E pior ainda, que não se trata de um caso isolado. João Batista não foi o único. Ele não foi uma exceção. Deus não se distraiu no momento em que mataram ele. Não cai uma folha de uma árvore no planeta Terra, não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento e que não seja da permissão de Deus. Nada sucede sem Ele conhecer. Nada sucede sem Ele permitir. Você lembra daquele rapaz, Estevão, um discípulo de Cristo, fervoroso, cheio da unção de Deus, mesmo em meio à perseguição que os fariseus faziam aos seguidores de Cristo, aquele homem, aquele rapaz, ele não se acovardava, pregava a verdade. E alguns homens o capturaram e combinaram entre si de apedrejá-lo até a morte, porque declaravam que sua mensagem era uma blasfêmia contra o Deus de Israel. E começaram a jogar pedras nesse rapaz. E ele foi sangrando, e ele foi tombando no chão. E as pessoas viam o seu rosto resplandecer como um rosto de um anjo. E ele orava a Deus por aqueles que o apedrejavam, porque eles não tinham ideia realmente do que faziam. E ele morreu sendo apedrejado. Alguns foram passados ao fio da espada, cerrados ao meio. A história registra que o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado, de cabeça para baixo. Que morte horrorosa. João preso na ilha de Pátimos até a morte. Os demais perseguidos assassinaram eles, alvejados por flechas. Meu Deus. E aí, quando você lê estas coisas,
Você não consegue associar, você prefere deixar isso de lado. E quem sabe pensar isso faz apenas parte de um passado. Isso jamais voltará a suceder. Deus jamais voltará a permitir que isso suceda com nenhum de nós. O que nos cabe é apenas uma vida arregalada nesta terra. O que cabe a nós agora é comprarmos um Camaro amarelo e uma mansão luxuosa e vivermos na sombra e água fresca, porque Ele é o nosso Deus. Os problemas que sucederam no passado ficaram lá. Ele jamais irá permitir isto novamente. Tem certeza disso? Sabe, é necessário que nós venhamos buscar a razão disso. Por que Deus permitiu estas situações? E nós conhecemos alguns textos bíblicos, como o do apóstolo Paulo, que teve uma experiência onde Deus disse a ele: a minha graça, ela te basta. E esta revelação, eu creio ser a chave para nos abrir uma porta e nos desvendar um mistério acerca de Deus e de seu comportamento e de seu modus operandi. A maneira dele agir e de fazer as coisas. Paulo falou de si mesmo e disse: eu já fui arrebatado até o terceiro céu. Eu já estive lá em cima, e eu vi coisas, e eu ouvi coisas que eu não posso nem contar para vocês. Não me é nem permitido contar a glória, as coisas maravilhosas que eu vi por lá. Um homem com intimidade extrema com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, conversava com ele. E no entanto, esse homem disse que havia um mensageiro de Satanás a lhe esbofetear. Ele não conseguia associar isso. Ele disse: isso não é possível. Isso não cabe na minha teologia. Isso não encaixa dentro do meu conceito acerca de Deus e do que Ele faz por mim e do que Ele é na minha vida. E ele clamou uma vez e pela segunda, e finalmente na terceira Deus diz a ele: não, Paulo. Isto vai continuar. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Minha graça te basta. Sabe, uma das coisas que eu encontro em todas estas tragédias de homens e mulheres que foram cerrados ao meio, que perderam a sua vida, quando você lê em Hebreus sobre os heróis da fé, você vê descrições de homens que conquistaram reinos e que fizeram sinais e maravilhas, mas também vê sobre aqueles que perderam a vida, que foram assassinados, que foram mortos, e muitos de forma cruel. Sabe, uma das coisas que eu acredito, e creio que esta revelação vem de Deus, é que Deus deseja nos sacudir, abrir nossos olhos. Esse é o grande objetivo de Deus. Escute isso.
para a transitoriedade desta vida e do tempo que aqui passamos. Que eu e você somos eternos, os anjos, querubins, os serafins, os arcanjos, todos os seres que Deus criou, Ele os criou com eternidade. Jamais seremos extintos. A morte não é a nossa extinção, não existe isso. Somos eternos. Onde iremos viver eternamente é uma outra história, mas nós não somos extintos. Nossa morte é apenas uma passagem para o eterno que nos aguarda. E é por isso que a Bíblia Sagrada diz que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, vai haver uma sentença. Vai haver um destino dado por esse Deus Todo-Poderoso a cada um de nós. E quando Deus permite um servo dele, uma serva dele sair desse mundo, sair desta vida transitória e passageira, como Paulo diz, foi revelado a ele, é necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade. É necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Porque a tendência do homem, essa é a tendência, é descambar para essa prostituição bíblica que nós vemos em nossos dias. Para estas palestras motivacionais que visam levar os olhos dos homens apenas às coisas desta vida, que são passageiras, que vão queimar nas chamas. E eu creio que muitas vezes Deus permitiu que sucedesse isso na vida de muitos de seus profetas, para sacudir as pessoas, para mostrar quão transitórias e sem importância são as coisas desta vida, que há algo de eterno, que há algo que vale a pena lutar, que há algo muito superior, que há algo muito maior. Ah, meu irmão, minha irmã, não existe derrota para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para os profetas de Deus, para os discípulos de Cristo, porque o Senhor está sobre a nossa vida e há uma coroa reservada para nós. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, morra do jeito que você morrer, aconteça o que acontecer, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo, ele disse: eu prossigo para um alvo, eu tenho um objetivo na minha vida, eu me esqueço das coisas que vão ficando para trás, eu prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus, a coroa da justiça que Ele está guardando para me entregar. Isto tem valor eterno. É para isto que Deus quer abrir os nossos olhos. Sabe, eu vou lhe dizer uma verdade. Eu acredito que quando trouxeram naquela bandeja a cabeça de João Batista, ao invés de
ser um momento de se festejar humilhação e derrota na vida de um profeta, como era de se esperar. E eu creio que aquele rei e aquelas pessoas que ali estavam naquele banquete, ao olharem para a cabeça daquele profeta, seus olhos deveriam estar abertos. E aquele olhar não era o olhar de um derrotado. Você pode ter certeza disso. Aquele rei tinha medo de João Batista. E veio a sensação de sua iniquidade, de seu pecado, daquilo que ele fez. Você sabe o que mais o diabo deseja fazer? É cortar a cabeça de João Batista, é eliminar a verdade, é fazer com que os homens que preguem a verdade cessem, parem. Por quê? Porque isso vale mais do que fazendas, isso vale mais do que ouro, isso vale mais do que prata. A cabeça de um homem de Deus na bandeja, o silêncio dele vale mais para o diabo do que qualquer outra coisa. Porém, ninguém pode silenciar um profeta de Deus. Porque eu tenho certeza, a cabeça desse homem na bandeja falava alto. Falava de sua vitória. Falava de sua vida, que foi vivida em integridade, em retidão, como homem de Deus, e que ele já estava com o Senhor da glória, e que aqueles homens que ali estavam mergulhados na iniquidade, na prostituição, e que almejaram, silenciaram a sua voz, e cortar a sua cabeça, e fazer com que parasse de pregar e de falar a verdade. Esses homens agora estavam ouvindo a maior de todas as mensagens da cabeça de João Batista, do silêncio de João Batista. A sensação da iniquidade, a sensação do pecado, a sensação do inferno, a sensação da condenação eterna. Ninguém pode calar um homem de Deus. Ninguém pode impedir que este evangelho seja anunciado a toda criatura, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Por mais que se levantem falsos profetas, por mais que o povo deseje ouvir mentiras, vaidades, e serem enganados por um evangelho corrompido e prostituído, por mais que queiram cortar a cabeça dos profetas de Deus, essa mensagem vai e segue, nem que seja no silêncio, nem que seja sem voz, nem que seja apenas com a sensação da ausência daquele profeta, das mensagens que ficaram, das palavras que ecoaram, e que eles não deram ouvidos, e que eles zombaram, e que eles escarneceram. O Espírito de Deus é quem traz esse peso ao coração. Ele é quem convence o homem do seu pecado, ele convence o homem da justiça de Deus, ele convence o homem do juízo de Deus.
Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, ouça o que vou lhe dizer. Aconteça o que acontecer, seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Porque morte não é extinção de nossa existência. Somos eternos. Todos os seres foram criados por Deus com essa qualidade de sermos eternos. Preste bem atenção. Cuidado. Aqui você vive 50, você vive 80, quem sabe chega aos 100 anos. Nós estamos falando de viver pelos séculos dos séculos dos séculos. Banidos da presença de Deus. Lançados no lago de fogo e enxofre. Lugar criado para o diabo e os seus demônios. Por isso pense 2 vezes. Antes de estar entre aqueles que pedem a cabeça de João Batista e se levantarem contra os profetas e os homens de Deus. Porque eles não podem ser vencidos e jamais destruídos. É tudo que eu sou. Bem amados, chegamos aí ao finalzinho de mais um programa. Guarda essa palavra dentro do teu peito, dentro da tua alma, alimenta teu coração com ela. Fica na paz e até a próxima em nome de Jesus. Coração.